Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Gente Gestão, né? Eu aqui cada vez mais orgulhoso comigo mesmo, sentindo a falta hoje da Ana Carolina Cohen, que por motivo de saúde não pode estar aqui conosco, compartilhando, dialogando, conversando e abordando esses temas que a gente sempre busca para trazer para você que está aí de casa nos assistindo, do trabalho, enfim, de onde quer que você esteja, tá? Então hoje esse episódio vai ser dedicado a você, Ana Carolina. Com certeza você está aqui ao meu lado, tá? Passando toda a sua energia, toda a sua sinergia, não só para mim, mas para os convidados e para toda essa galera que vai se inscrever no canal, que vai compartilhar, tá? Que vai divulgar esse trabalho grandioso que a gente vem fazendo por aqui. Agradecer aos estúdios de casa, né, por mais esse espaço. Valeu, Gabriel, por mais essa oportunidade e que venham muitos outros projetos por aí, tá bom? E hoje eu tô aqui, cara, nada mais, nada menos do que para tratar qual a relação entre a beleza e o empoderamento feminino, né, e o poder das redes sociais com a grandiosa Luíla Ponce e a Andresa Carvalho. Então, meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast, tá? Obrigada. Esse diálogo maravilhoso, vocês não sabem o quanto é importante, não só para mim, mas para tantas outras mulheres que estão assistindo, que estão ouvindo esse nosso espaço. Para Ana Carolina, que estaria aqui agora, que ela que deu o gatilho para isso. E eu digo, não, vamos sim, vamos convidar as pessoas que estão impactando pessoas e para a gente tratar de um assunto tão bacana. Com certeza. Né? Então, Exatamente. obrigado, Andresa, obrigada, Luíla. E a Obrigada gente a aqui você. vai Que ter agradeço. esse maravilhoso encontro, né? Foi Claro. difícil chegar? Um pouco do trânsito da Almirante, mas como tranquilo. sempre, Belém, Belém, Muitas né? pedreiras lomas na nossa frente, mas estamos aqui, querido. Mas que bom, lindas como sempre, né? Obrigada. Justamente para tratar sobre isso, né? Então eu queria saber quem é Luíla Ponce? Fala pra gente, logo assim, não... Mas você vai pagar a terapia para eu falar aqui A também, gente faz o que querido? Vou acontece. agendar. Ó, querido. Então, olha essa pergunta e até hoje, assim, Arthur, eu não sei te responder bem ao certo. E eu espero não saber, tá? Uhum. Todo dia eu quero reinventar essa Luíla aí, viu? Mas hoje em dia a Luíla Ponce, ela é uma pessoa que, como a gente estava conversando ainda agora, né? Aham. É uma pessoa que se aceita, Importante. que tenta se perdoar pelo que não consegue fazer, porque a gente não precisa dar conta de tudo, né? Aham. E quando não consegue fazer o que quer fazer, no outro dia tenta de novo. Então é uma eterna mudança por aí. Aham. Uma eterna descoberta, uma mulher que falha pra caramba, mas é uma mulher assim que tá aberta pra tudo de maravilhoso que o universo tem pra dar pra ela. Isso é importante, É. né? E o fato dessa tua relação com a Luíla, né? É da forma como você realmente se expressa, da forma É. como você mostra a sua identidade. E o que é que a gente vai conversar muito sobre isso aqui hoje, É tá? verdade. Essa marca, Luíla Ponce. E também a Andresa Carvalho. Então eu queria saber quem é a Andresa Carvalho, né? Então, terapia dupla agora. Então, Andresa é uma menina muito dedicada. E por muito tempo essa dedicação fez com que se perdesse no próprio querer. Ah, Né? Como a gente já estava conversando, o que eu quero, o que Uhum. eu agrado o outro. Então, que está nesse eterno processo de descoberta, que como a gente já falando o tema, né? O empoderamento, ele começa com o autoconhecimento. Total. Então, que está extremamente nesse movimento. Aham. E que não abaixa a cabeça para nada. Só tem um rostinho delicado. De De besta menina, não tem mas nada, que não- né, querida? Que não abaixa a cabeça e tá aí todo dia de manhã batalhando pelos Batalhando, seus né? sonhos. E o que eu acho engraçado, porque a Luíla, né? Eu não me confundo, de verdade. Tudo em uma só. Luísa, Leila, Ludmilla eu sou, querida. Mas a Luíla, ela é mãe, maquiadora, fotógrafa, influencer, empreendedora, né, Luíla? Então eu queria que tu contasse um pouco pra gente essa tua experiência de ser mil facetadas, né? Porque são mil faces aí, são mil situações, e como é que lidar com tudo isso, e principalmente hoje, no qual você vem mostrando esse teu lado de impactar pessoas, de tratar com pessoas, de encontrar pessoas dentro das pessoas, né? Então eu queria que tu externasse isso pra gente e mostrasse um pouco mais dessa sua né, faces, assim. Olha, Arthur, eu costumo dizer que o início disso tudo, ele foi de muita dor, né? A Uhum. gente tende a falar muito sobre a felicidade, né? Sobre
Eu brinco muito até, eu falo, quem vê close não vê corre, Verdade. né? Então, o início disso tudo foi muita dor, né? Uma dor da descoberta, né? Uma dor de saber o que realmente eu estava feliz e o que eu não estava feliz. Então, assim, hoje olhar e falar assim, eu sou isso, eu sou aquilo e outra coisa, é muito, muito satisfatório. Eu falar que eu consigo ser mãe, que eu consigo ser empreendedora, que eu consigo ser fotógrafa, que eu consigo ser maquiadora, já me causou muita dor. Porque eu não conseguia, em hipótese alguma, Arthur, me imaginar dentro de um estúdio longe do meu filho. Eu acho que isso todas as mulheres, mães, vão entender o que eu estou falando. Porque o processo de culpa é muito grande, né? De eu estar longe da minha cria, de eu estar longe de um processo. E entender que todo processo tem seu tempo, seu momento, né? E, então, assim, para mim foi realmente o início disso tudo foi liberto de uma forma muito dolorosa. E hoje em dia eu te falo com um sorriso no rosto, assim, dizer que eu sou realmente tudo isso. Tô em construção, tá? Por que que Luíla hoje escolheu estar, como tu estás falando, influencer? Eu acho que, assim, o que que é influencer, né? Primeiro que a gente acaba sendo influencer das nossas próprias amizades, dos nossos próprios amigos, do que está próximo da gente, né? E quem realmente passa pelo processo de mudança do nosso lado, automaticamente é influenciado, não tem jeito. Então, eu acho que começou muito por aí. Eu me influenciei. Eu estava até falando para ti que o que tu estás fazendo aqui, esse podcast, né, é a tua contribuição realmente para todas, não só mulheres, mas para todos, né? Por quê? Porque é através da mudança, é através da descoberta, da redescoberta de vida de outras pessoas que a gente acaba indo ao encontro da nossa. E foi assim que eu fiz. Então, eu acabei vendo pessoas indo ao encontro da sua felicidade e eu falei, opa, posso também. Então, motivar pessoas, influenciar pessoas tem muito a ver também com o nosso estado, né? O que que a gente está se aceitando? A gente estava falando sobre o merecimento, né? O que que a gente merece? O que que eu mereço? E quando eu iniciei falando exatamente sobre isso, do eu mereço, é muito importante. Hoje em dia eu vejo que é muito importante a gente abrir algo, ouvir alguém falar algo bom de você e falar assim, cara, é verdade. Eu aceito, porque eu sou boa mesmo nisso. Até porque nós não somos condicionados Exatamente. desde criança a aceitar Exatamente. E não é prepotência falar isso, né? Então, assim, hoje em dia, quando tu falou pra mim, Luíla, como é que tu te vê sendo isso, até um certo tempo atrás, eu via isso como, eu não sou tudo isso, não. Não, eu sou tudo isso, né? Eu sou mãe, eu dou conta da minha maternidade, como eu posso. Tem horas que eu vou falhar, tem horas que eu vou acertar, mas hoje eu me perdoo por esse processo. E eu, na minha carreira de maquiadora, fotógrafa, eu vou também ter sempre erros e acertos. Então, assim, hoje em dia, tu falar isso me deixa super feliz. E é isso aí mesmo. Que bom. Ser isso é uma eterna descoberta, tudo Excelente. isso. E assim, o que é bom pra gente também aqui do podcast, justamente para levar isso para as pessoas que estão assistindo, né? Falar nisso, se inscreve no canal, tá? Compartilha esse diálogo aqui, que tem muita coisa boa pela frente. É essa questão, né? Da gente enxergar o outro e saber das nossas limitações também. Né? Saber até onde você pode ir como mãe, até onde você pode ir como empreendedora, até como você pode ir como a Luíla, porque muita gente separa, porque eu sou a Luíla pessoal e a Luíla profissional. Não. A Luíla é uma só. É isso. Né? Então tem todo... E a cobrança, né, Arthur? Isso. A cobrança em cima da mulher, ela é muito forte. Exatamente. Né? Quando me vem lá no estúdio, às vezes no estúdio 24 horas, e o teu filho? Né? E assim, é todo um processo, né? Pra gente estar ali, é todo um processo. É todo um externo que acontece, é todo um grupo de apoio, né? A mulher, ela tem que estar sempre com esse grupo de apoio. Então, assim, a gente já entra num lugar esperando um julgamento. A mulher ela é tão vulnerável, né, assim, para a sociedade, que justamente a partir do momento que ela toma a iniciativa de algo, sempre vai haver o questionamento, vai dizer que mulher não pode isso, mulher não pode aquilo. É até um gatilho também para o nosso próximo episódio, tá? Que a gente vai falar sobre gestão, principalmente na gestão feminina, as mulheres nos cargos de gestões. E eu queria saber da Andresa como é cuidar dessas 1000 Luílas, né? Porque não deve ser fácil. Você Dói de mim, né? Dói de mim. Dói de mim. Arthur, tu vai fazer a menina se demitir. Não, negativo. Não, aqui são 25 anos de amizade. São é o que 25 ajuda, anos né? de Então, é a gente lidando com
uma com a outra, cada uma com os seus erros, Aham. acertos, bons e mais momentos, né? E isso é muito importante, Andres, a gente falar, porque o tema escolhido e sugerido justamente pela Ana Carolina foi justamente juntar vocês duas, né? Quando a Luíla veio lá com a possibilidade justamente dela como influência, como empreendedora, como maquiadora, como fotógrafa, e você para cuidar, né, Sim. dos bastidores, como ela mesma falou, É. e ter essa, vamos dizer assim, essa sapiência, porque a gente sabe, quem tá na frente das câmeras, né, quem tá na frente até na frente mesmo da própria lente, porque ela como fotógrafa fica por trás, né? Mas como É. influência ali, tá na frente das câmeras. Aí eu te pergunto, qual a maior dificuldade, qual o maior desafio hoje para as redes sociais e para vocês que são sociais mídias lidar com isso? Porque o que acontece? Você tem que lidar com a Luíla mãe, com a Luíla empreendedora, com a Luíla maquiadora, né? Então, assim, com a Luíla filha, né? É, Com a Luíla para a sociedade. É Então, com como verdade. certeza. é esse teu trabalho? É muito Rivotril, amigo. Ah, Tá ali guardadinho. Não, tranquilo. O principal ponto hoje em dia das redes sociais é a autenticidade. uhum. E além disso, quando a gente está construindo um perfil, é obviamente criar a nossa linha editorial, Sim. porque a gente é isso, a gente é Aham. tudo, é mil, faz mil Verdade. coisas. Mas do feito que a gente tem uma linha editorial, que é o que a gente quer mostrar para o público, o que a gente quer atingir, a gente consegue fazer esse filtro, Uhum. né? E não apenas a Luíla, mas todas as minhas clientes são Ah, mulheres. que ótimo. É verdade. Todas. Tem uma que é uma banda, que é um rapaz à frente, porém é a mulher dele, que é a Aham. produtora e que tem todo o maior contato. Então, o que eu tento trabalhar é justamente entender que cada ser humano é cada ser humano, Sim. cada mulher é cada mulher, né? E a Luíla é esse furacão, né? É esse furacão que em muitos momentos são muitas coisas, Uhum. então a gente tem que virar e falar: ei, maninha, foco, e o que é que tu queres? Quais são as prioridades? Quais do são as momento? prioridades? O que tu queres atingir? Uhum. Como tu queres que o teu público se conecte contigo, Aham. né? E é muito engraçado como a Lu, como uma micro influenciadora, tem um alcance desse, né, de influência muito grande. Uhum. E teve um dia que eu parei e falei: gente, peraí, deixa eu tentar entender. Eu entendi que ela criou a comunidade Aham. dela, que hoje é o que as pessoas ralam para fazer, porque precisa de carisma, Aham. precisa de autenticidade, precisa de dedicação. E ela criou essa comunidade das Uhum. pessoas que já a veem como, tanto sim, como uma Sim. inspiração, pelo movimento da perda de quilos, né? Pelo movimento da mulher empreendedora, pelo movimento dela ir lá e mostrar as fragilidades dela, Aham. né? Se colocar vulnerável. Sim. Então, é muito louco, é muito punk, como eu Imagina o digo, quanto- mas é muito divertido e é um aprendizado tipo, absurdo. É entrar para uma pauta, né, amiga, de reunião e terminar em outro lugar totalmente Gente, diferente. é difícil. Isso é Não, tem importante. hora, Eu imagino, mas é tem que divertido. dar aquele É. desgachado, né? Mas eu imagino, né, a Andresa Carvalho, ela é Relações Públicas, consultora de Isso. marca estratégico, né, e social media, e faz Exatamente. justamente assim, as habilidades de vocês se encaixarem uma com a outra e dar esse boom, né? Porque eu Uhum. estava estudando o perfil de vocês duas justamente para entender melhor, né, essa questão do empoderamento feminino, que é uma coisa que cada dia mais eu tô apaixonado, porque eu acredito muito na Ai, liderança feminina. maravilhoso isso. Eu acredito que a mulher pode estar cada vez mais no espaço e no local de fala. Eu sei que hoje a gente já vê grandes movimentos, né? Já. E isso para mim é muito importante, sabe? Eu acho que hoje em muitas organizações, em muitas ONGs, em muitos movimentos, a mulher tem que estar ali de frente, né? Exato. Por quê? Porque a habilidade, a delicadeza, a sensatez da mulher faz com que realmente, né? Uma coisa que eu fico abismado é a situação hoje real da Jennifer Lopez com Ben Affleck, né? Aquela questão, 17 anos depois, o casal volta, né? O cara que entrou no mundo das drogas, no alcoolismo, deixou de fazer filme, perdeu tudo praticamente, né? 17 anos, volta a mulher lá,
tomando conta, não. Pega na mão dele, não, vamos junto. E hoje É o ela reconstruir, né? Isso. É o refazer, né? E a mulher sempre ali, né? E tratando desse assunto de mulher, eu queria saber de você, Luíla, o conceito de beleza para Luíla. Porque hoje a gente percebe que o teu mercado, além de você ser uma excelente maquiadora, né? Não só aqui atuando em Belém, mas como no Brasil, a gente sempre vê, né, a tua evolução. Mas eu queria saber de você, a tua visão, o que é conceito de beleza para Luíla. Porque hoje beleza ela tá tão, vamos dizer assim, grandiosa, as pessoas se sentem belas hoje de qualquer forma, que eu acho isso bacana. O É. empoderamento, seja ele feminino, seja ele masculino, seja ele na comunidade LGBTQIA+, na comunidade, né, negra, então assim, os pretos, como eles chamam, né? Então, eu queria saber de você, pelo simples fato de você mostrar esse lado da estética, da beleza, e você tratar, cuidar e fazer mulheres estar nesse movimento. Arthur, quando eu vi a tua pauta, eu falei assim, aí a Andresa tava, ela me olhou assim, eita, amiga, que eu tô nervosa. Eu falei, olha, eu não tô nervosa, não. Eu vou falar o que eu tô a fim de falar, porque sempre funcionou muito isso comigo, né? E aí, sobre essa parte aí, Arthur, Aham. eu vou te citar uma situação que aconteceu recentemente comigo. Uhum. Eu ministro curso de maquiagem, né? Eu Aham. formo maquiadores. Então, em todos esses últimos cursos, eu venho citando muito isso que eu vou citar aqui para ti, Certo. que é uma coisa muito interessante. Eu não tinha um belo Uhum. aceitável por mim mesma. Uma vez eu cheguei, eu lembro muito bem que uma vez eu cheguei, eu acho que foi com a Vanusa. Posso contar essa historinha Sim, rapidinho aqui? aqui eu bato papo Olha, de... tu não me dá moral, hein? Não dá, pessoal? não tem sei, Gabriel 3 aí. horas. Daqui a Qualquer pouco a coisa gente tem o perde Gabriel logo aí. maior, Ele, viu, né? Gabriel? A gente já toma Passada. logo um aqui. 3 horas, coach. Ora, gata. Aí, olha só, eu lembro que quando eu iniciei o processo, nunca vou esquecer, vou citar ela aqui porque essa mulher foi... A gente sempre tem referências, né? A gente É. sempre tem. E foi uma coisa assim fenomenal, sabe? Há muito tempo atrás, quando hoje em dia tem o quê? Uns 4 anos que isso Aham. aconteceu, né? E eu comecei a fazer um processo de mentoria. Uhum. Eu queria muito abrir o meu espaço. Eu já era maquiadora, Uhum. mas eu atendia a domicílio. Eu estava passando por um processo muito difícil na minha vida, que era um Aham. processo de... Eu passei por depressão, né? Uhum. Não estava me encontrando, eu estava totalmente desconectada comigo mesma. E a minha irmã estava querendo entrar como sócia no meu negócio. Eu falei assim, lá, até aceito aquele processo de não merecimento, né? E aí eu falei, lá, eu até aceito, mas bora fazer uma mentoria para ver Aham. se realmente é isso, Sim. sabe? E eu lembro que quando eu cheguei com a Vanusa, foi num local, numa lanchonete, e eu nunca vou esquecer, eu tava toda estrambelhada mesmo, sabe? Aham. Cabelo todo bagunçado, tava com 98 quilos, tava Uhum. bem grandona mesmo, e super mal. Aham. E eu nunca tinha aberto pra ninguém que eu não gravava, Uhum. porque eu sentia vergonha Aham. de me ver. Sim. Não era bonito pra mim. Aham. Só que eu tinha medo de falar aquilo. Aham. Porque eu não queria que as pessoas me trouxessem um retorno de realmente, ela deu uma engordada. Aquilo era Uhum. doloroso para eu Sim. ouvir, sabe? Então eu lembro que quando eu cheguei lá, ela fez um insight comigo que eu nunca vou esquecer. Uhum. Ela mandou eu fechar meus olhos e a gente fez junto um insight de como ela falou assim, tá, vamos fazer um insight teu. Fecha teus olhos, como é que tu queres se ver daqui a 2 anos? E Uhum. Arthur, eu me arrepio toda vez que eu falo isso. Imagina. Que eu me vi como eu tô hoje. Aham. Eu falei, eu quero estar assim, até com brinco, né, que eu falo pro pessoal, Aham. até com defuntos hair, né, que é o mega hair, até com esse defuntos hair eu estava no meu site, então eu também estou até agora. E assim, como eu estava hoje, Aham. e eu fui citando para ela, eu vou estar assim, assim. Luíla, onde tu estás? Eu estou ministrando curso, eu estou Uhum. formando maquiadores, eu estou com o meu estúdio. Uhum. E aí ela finalizou aquilo, ela olhou para mim, ela falou assim, daqui a 2 anos a gente se encontra, e tu vai estar assim. E foi muito incrível, cara, Aham. quando ela entrou no meu estúdio, que a primeira coisa que ela falou pra mim, nossa, você está todinho seu insight, sabe? Foi fenomenal. Então, quando eu vi, aquilo ali foi um tiro dentro de mim mesma de Uhum. falar assim, cara, tu pode, olha o que tu fizestes. Imagina. Entendeu? Tu pode sair de onde tu quiser, tu pode se modificar. Não é questão, quando tu me pergunta, Luíla, por que tu estás falando isso em questão de beleza? Porque Uhum. naquela época, eu já tinha um belo dentro de mim. Sim. Eu sabia como é que eu queria me ver. Aham. E aquilo
interferia diretamente nos meus ganhos, nas minhas conquistas. Sim. Eu não tinha, em momento nenhum, vontade de aparecer, coisa que é do meu perfil aparecer, Uhum. entendeu? Isso era difícil para eu aceitar, Arthur, de falar assim, ela gosta de falar, Aham. ela gosta de uma câmera, ela Aham. gosta. E aquilo ali para mim era, cara, será que ela tá fazendo isso para se aparecer? E não Aham. é isso, é meu jeito. Então eu comecei a ver os meus pontos de sabotagem. Que todos nós temos, né? E é assim, Muito. eu comecei a entender, e quando eu comecei a entender os meus pontos de sabotagem, eu caí num processo que eu olhei e falei, caramba, velho, será que é isso? Uhum. Será que eu tô com essa futilidade na minha cabeça? E aí eu comecei a falar, pô, não tem nada a ver, eu acho que não é isso. E aí foi quando um processo veio, acho que com a própria Vanusa Uhum. também, ela falou assim mesmo, por que não? Por que que não pode ser isso que tá te... tu não gosta de estar morena? Aham. Eu falei pra ela, eu não gosto de estar morena. Eu acho que eu quero estar loira, isso me impulsiona. Então pinte seu cabelo. E eu comecei a fazer uma retratação de tudo que eu fazia na minha vida e eu comecei a ver que os momentos mais tristes Uhum. e chateados que eu estava na vida, as primeiras coisas que eu fazia era modificar minha aparência estética. Isso Tudo. te machucou muito, não machucou? No Muito. processo? Arthur, muito. Uhum. Porque eu falei, cara, será que eu sou tão fútil que eu Uhum. só viso o espelho? Aham. Será que eu sou tão fútil que eu só me sinto bem se eu tiver com cabelo longo, Uhum. loiro, se eu tiver com os meus 56, 57 quilos? Uhum. Será que eu sou tão fútil a esse ponto? E foi aí que começou aquele embate que a gente estava conversando ainda agora, Sim. sobre o processo de se perdoar e de entender. O autoconhecimento, para mim, ele foi importantíssimo, Arthur. Aham. Porque quando eu olhei para o espelho, que eu falei assim, não, eu preciso disso. Ele vai ser ferramenta do meu trabalho. Eu trabalho com o belo e o meu belo é esse. Independente do que a outra pessoa pense, o meu belo não combina com o belo da Andresa. Total. E todos somos belos. Aham. Só que todos nós temos um belo na Uhum. cabeça. Então, trabalhar com o belo hoje mexe com tudo isso que eu passei. Quando a mulher chega no meu estúdio com vergonha da fotografia, Aham. geralmente a vergonha não tá no corpo dela, tá em o que o outro vai achar. pensar. Isso, exatamente. E a gente tá Entendeu? tão condicionado a isso, né, Andressa? Você que Exatamente. trabalha com a Muito. mídia aí, sabe? Porque o que acontece? O que eu acho interessante pelo estudo que eu fiz da Luíla, né, pra poder estar nesse bate-papo aqui, que ela se mostra da forma como ela é, né? Exato. Por ela ser uma potência na estética, tá? Por ela ser essa potência, ela poderia muito bem estar ali no Instagram dela, né, nas redes sociais, se mostrando, vendendo, vamos dizer assim, vendendo peixe, como a gente chama. Mas o que eu acho interessante é justamente isso, ela se mostrar realmente como funciona, né? A Luíla tomando seu açaí, né? Não vai estar ali só comendo aquela fruta, chupando uma manga, chupando uma melancia, enfim, comendo um sushi, come um pão com ovo, um queijo. E isso é interessante. Aí eu te pergunto, hoje, as redes sociais, ela contribui de que forma para isso, né? Porque tudo na vida, não vamos dizer tudo. A gente estava conversando aqui agora há pouco, o estragamável, como chamam, né? Se tudo realmente, se a vida é estragamável, a gente sabe que não é. É. E a gente sabe que existe uma parcela muito grande, principalmente quem trabalha com a beleza, quem trabalha com a estética, do quanto não normalizar, né? Ou então romantizar aquele padrão. Aí eu te pergunto, Exatamente. como entra aí o trabalho de vocês? A social media entra nesse ramo para justamente desconstruir, porque o que houve com a Luíla foi a desconstrução, como existe com muitas pessoas, né? Que a gente precisa se desconstruir todo dia, vamos dizer assim. Aí como é que entra aí o gatilho da Andresa Carvalho, essa grande social media aqui? Então, a gente falando do assunto principal, primeiro, empoderamento, né? Aham. A gente vê o quanto as redes sociais, elas se tornam difusoras do empoderamento. Porque a gente encontra com maior facilidade conteúdos, a gente se encontra com mais facilidade frases que podem parecer motivacionais e besteirinha para uns, porém podem transformar a vida de outros, isso né? Uhum. Assim como a militância. É. Bastante. Assim como o ativismo digital, Aham. do qual vem muito também do politicamente correto. Exato. Vem muito Do padrão. do meio. Aham. Exato. Padrão, né? De ter que se encaixar nos padrões, né? E uma das principais coisas que eu defendo é não pede para eu seguir contigo padrãozinho de marketing Aham. digital, porque não vai rolar. É isso O que aí. funciona para ti? O que tu és? Uhum. O que tu és? Redes sociais é isso daqui. Aham. É como a gente se comunica. Sim. É como a gente está na mesa de um bar. Um período que eu trabalhei com política,
vi algo que foi muito, uma analogia que foi muito certeira, Aham. que é política é como se tu tivesse, redes sociais é como se tu tivesse um clube. Tu não vai chegar lá na piscina e falar, oi, você é Aham. candidato a deputada, a vereador. Uhum. Não, tu vai entrar no assunto que tá acontecendo, Uhum. que tá acontecendo, você vai mostrar o seu posicionamento em relação ao assunto que está em pauta, Uhum. e no momento oportuno, você vai se colocar. Então, redes sociais é isso. A gente tem que se mostrar como nós somos. E as pessoas do qual fingem, tentam encontrar rótulos, tentam encontrar padrões, eu tenho, na verdade, assim, digo que pena, porque Aham. deve ser um sofrimento absurdo. É muito Muito difícil a gente grande, né? carregar algo Deve que a ser um gente não sofrimento é. absurdo você Exatamente. carregar o que você não é e você não poder mostrar e falar o que você realmente quer, porque tu estás com medo ou porque alguém está te direcionando para Uhum. aquilo, né? E o nosso marketing ele evoluiu de uma maneira muito grande. O que antes era voltado para o produto, Total. ficou voltado para o ser humano, Aham. ficou voltado para as causas. Aham. Hoje em dia a gente também vende causas. Aham. Então, quando a gente fala sobre causas, não tem como a gente falar sobre algo artificial, sobre algo superficial. Uhum. A gente tem que se mostrar como a gente é, porque a gente tem que se conectar. Mostrar o real, né? Exato. É isso E que é incrível, assim, Arthur, o que ela tá falando. As redes sociais, elas têm tanto impacto Sim. que quando a mulher chega comigo, ela chega idealizando ser, muitas vezes, o que ela não é. Imagina. E engraçado, você tocou num ponto que eu já estava querendo abordar isso há muito tempo, pelo fato de, pronto, você falou que forma maquiadores, né? Falou não, de fato você forma maquiadores. Mas o que eu acho ainda mais interessante é o curso de automaquiagem. Aí eu vou te perguntar. Que eu fui buscar, né, depoimentos de pessoas, fui ver ali, eu queria saber de que forma a automaquiagem pode influenciar uma mulher, né? Porque tem É. gente que Muito. chega, não tem a menor noção do que pode sair dali, né? Do quanto pode se mostrar bonita, até mesmo só com rímel. Se eu tiver errado, Isso. você me corrige, tá? Aham. Mulher bota só um rímel, bota um batom e tá ali, né? Que bom que vocês É. acreditam nisso. É, né? É isso que eu quero que vocês muito acreditem. fácil. Acordei assim, ó. Agora, olha, não? Sim. Vocês só... Mas aí eu Pronto. queria saber, de que forma isso vem influenciar as pessoas? A automaquiagem influencia a mulher se descobrir ali na frente do espelho, né? De que forma você, como profissional, tá? Tá. Enxerga isso e se você sente esse impacto do empoderamento naquele momento. Porque você vai agora, esse meu questionamento contigo, esse diálogo, é justamente isso, te olhando como profissional agora, você impactando pessoas pro tal empoderamento. Arthur, quando surgiu esse projeto, eu Uhum. digo que é um projeto, né? É uma missão de vida. Uhum. Eu chamo de missão de vida, sabe? Quando surgiu essa missão de vida e virou um projeto e precisou ter organização, Uhum. quando eu olhei para automaquiagem, eu falei, eu não vou voltar a dar curso de automaquiagem, Uhum. porque eu vou dar um passo para trás. Eu já tô no profissional. Lembra, amiga? Uhum. Que eu falei, Não queria. amiga, o que foi que eu falei para ti? Amiga, não anuncia não. Não foca na automaquiagem, Uhum. eu quero só o profissional já e tô dando aula aperfeiçoamento. para profissionais. Lembra, amiga? Sim. E foi um processo tão fodástico Uhum. mesmo, sabe? Para mim, porque assim, eu tive que dar o meu passo para trás. Sim. Que na minha cabeça era o passo É. para trás, mas que na verdade era o meu grande passo para frente. Aquele impulso, né? Que a gente... Porque, Arthur, presta atenção. Tu no teu momento do dia a dia. Uhum. Quanto tempo tu tem pra ficar olhando pro espelho? A gente não Não tem, tem Arthur. esse hábito. A gente A não gente tem. não se olha. E quando se olha, é logo pra Mas, criticar. Arthur, eu É. tenho certeza que tu pegas a foto do teu amigo e fica admirando. É, Pra ver o que teu amigo tem, pra ver o que ele Verdade. deixa de ter. Então, a automaquiagem, elas são exatamente 4 horas se olhando na frente do espelho. Entendeu? Aham. Então, quando eu comecei a ver o que realmente a automaquiagem importava nesse processo Uhum. inteiro, eu entendi que era o meu grande passo para frente. aham. Porque eu voltar a ministrar cursos de automaquiagem, ali eu pude também, Arthur, modificar a Luíla maquiadora profissional. Por quê? Hoje eu falo muito para maquiadores isso. E para todos. Uhum. De todas as profissões.
Tu quer saber o que tu estás fazendo e oferecendo? Te oferece. Oferece para ti primeiro o teu serviço. Fazia muito tempo que eu não sentava numa cadeira e me maquiava, Arthur. Aham. Eu lembro que a gente viajou, não foi, amiga? A Sim. gente fez uma viagem. Eu e a Andressa, a gente nunca tinha viajado. Eu nunca tinha viajado, Arthur, sozinha, é sério. Não, É. nunca, Aí nunca, pegou a mano, amiga, não. Colocou a Falei, mochila ei, nas gata, costas e bora em algo atual. viajar. Bora viver. Aí Quem a foi gente pra Zeri? Ei, não, para, deixa eu... Aí tá, a gente foi, né, gato? Aí ela queria, mano, aprender a maquiagem. Eu falei, ai, meu Deus do céu, eu Foi. tenho que criar. Queria, mano, queria. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Ainda tem que ensinar a menina a se maquiar. E olha, foi uma viagem inteira, mas ela aprendeu, meu irmão. Foi? Olha aí. Perfeito. E engraçado que ali, Arthur, eu ensinar pra ela, eu ainda não tinha voltado pro curso de automaquiagem. Não. Lembra, amiga? Eu acho que eu ainda Sim. não tinha voltado. Naquele momento eu comecei a me automaquiar. Uhum. Arthur, se tu me perguntas o que a Luíla, maquiadora de 2 anos atrás era, porque a Luíla, maquiadora de hoje, que se maquia, que faz o que faz nas pessoas, faz em si mesmo, é Aham. totalmente diferente. Diferente. Eu mudei toda a minha pegada. Uhum. A automaquiagem, ela trouxe pra mim que eu estou maquiando pessoas, tá? Uhum. Que têm seus gostos, que têm suas necessidades, tá? E eu não estou apenas maquiando para outros maquiadores contemplarem o meu trabalho. Uhum. Antes eu chegava numa pessoa e eu fazia a pele que eu achava que eu tinha que fazer, eu fazia o olho que eu achava que... E nem sempre a pessoa se reconhecia, porque, Aham. Arthur, deixa eu te falar, às vezes até a tua mancha no rosto, até a tua olheira, é a tua personalidade. Exatamente. Quando eu apago a tua olheira, eu Uhum. apago... às vezes eu te transformo e Uhum. quando tu te olha no espelho, tu não te reconhece. Eu não sou E esse. algumas Eu não sou clientes esse. olhavam pro espelho, Aham. eu juro pra ti, já passei muito por isso. As pessoas se olhavam no espelho e falavam assim, nossa, nem parece eu. Uhum. E eu achava aquilo lindo. Perdia totalmente a identidade, né? Só que, o que significa não parece eu? Uhum. Para onde é que eu tô levando aquele ser humano? Será que eu tô levando ele para onde ele quer ir? Aham. Ou será que não? Então, quando eu comecei a me automaquiar, eu comecei a fazer o processo da maquiagem que eu estava fazendo na cliente e eu não gostei. E eu falei, opa, eu não quero parecer tão maquiada. Eu quero parecer natural. E a Andresa me trouxe questionamentos. E aí eu comecei a ouvir pessoas. Sim. E eu comecei a entender que nós expulsamos o nosso próprio cliente. Aham. Porque nós vamos definindo padrões de Padrão. trabalho que nem sempre agradam o nosso consumidor final. Então ali eu sempre falo, cara, tu quer saber se tu tá maquiando bem? Te maquia. Uhum. Vê como é que tu sente na tua pele. Então a automaquiagem, ela empoderou pessoas, ela empodera pessoas, Aham. porque as pessoas vêm até mim, elas se olham, elas se descobrem, elas saem de lá, todas saem de lá. Ai, podia ter uma festa, podia ter alguma coisa agora para usar essa maquiagem. Muitas não sabem fazer absolutamente nada. E uma coisa boba, que para mim é boba, para Uhum. ela é gigantesca. Saber passar um blush Aham. é gigantesco. Então, eu empodero, eu entrego para elas isso. E, ao mesmo tempo, eu tenho a possibilidade de escutar delas o que elas querem. E elas são o meu público. Porque ainda tem essa questão da ouvida, né? Porque você Sim. precisa ouvir, e a Andressa pode falar muito bem isso pra gente, quando se Exatamente. trata sobre, principalmente nessa questão das redes sociais, né? Porque hoje as redes sociais é o boom pra tudo. Pra Né? tudo. Tá tão palpável hoje as Se coisas. tu não estás na rede social, tu não tá no mundo. Exatamente. É incrível. Então, Andressa, e como lidar com isso? Né? Essa forma, como cuidar dessa ferramenta? Porque a gente sabe que isso aqui é uma arma. Isso aqui é uma arma, né? Se a gente não se colocar, se a gente não souber propor aquilo que a gente quer oferecer para o outro, a gente sabe que, da mesma forma que pode levar numa ascensão, pode levar numa queda. E é em relação a tudo, Exato. né? Não é em relação apenas ao que tu postas, Exato. porque correlacionando a tua pergunta anterior falando sobre a autenticidade, né? A pessoa tem que chegar lá no estúdio da Lu, sentar na cadeira dela e ver a mesma Luíla das redes sociais. Sim. E ter o mesmo encanto, manter o mesmo encanto ou ainda ser maior do que o que ela teve, Sair que do fez estúdio ela para as sair de Amiga, lá. expectativas, né? isso é difícil. Muito. Quando a Isso Lu é mudou difícil. agora, quando a Lu mudou, ela me perguntava algumas opiniões e falava, amiga, cuidado com isso daqui, porque isso daqui, de repente, alguém pode chegar, tropeçar, alguém que de repente seja
tem algum tipo de deficiência ou algo do espaço tipo, de físico, né? locomoção, pode ser um problema. É. Amiga, tal coisa. Por que isso? Eu acho que hoje em dia o grande problema não é apenas você conseguir construir uma boa imagem nas redes, Uhum. mas Você para manter. quem coloca um elemento material, Aham. não fica apenas no digital, é manter a coerência do que mostra nas redes Sim. e do que oferece. Então, é isso. Porque também, do que adianta ter um trabalho muito bom e tu Uhum. não te mostra nas redes? Exato. Né? Então, é o mesmo, né? Uhum. É um trabalho muito em conjunto. E esse processo de transformação da Lu, de retorno também da automaquiagem. Eu lembro que a gente viajou em setembro, em novembro. Uhum. Ela falou, bora fazer os É que eu vi o cards. quanto isso... Ei, Arthur, isso me empoderou. Foi? Que ótimo. Tô te falando. Arthur, eu me escondia atrás de clichês. Eu Aham. falava assim, não é porque eu sou maquiadora que eu tá todo tempo maquiada. Mas, cara, era uma coisa que eu gostava e eu tava parando de Uhum. fazer só para as E- pessoas não, sabe? Não dizer, tá Sim. querendo se achar. E não é isso. Entendeu? E quando eu comecei a me maquiar, como eu tava falando, eu comecei a perceber o que realmente eu gostava. Exato. Uhum. Entendeu? Eu mudei tudo. Não foi, amiga? Sim. Desde a pele que eu faço Aham. hoje em dia. Hoje eu prezo por uma pele muito mais leve, Aham. uma pele durável, uma pele confortável. Hoje em dia a gente tem que entender que a mulher ela é milhões de coisas ao mesmo tempo, que é o que tu falou, Exato. entendeu? Então, hoje quando eu falo curso de automaquiagem, eu já começo meu curso falando assim, ó, esse curso de automaquiagem aqui é para mostrar para vocês que vocês podem ser independentes. E é Exato. uma Entendeu? coisa que... Pode falar. Não, fica à vontade, Andresa. Vai. Não, e me E olha, ele empoderou falou que tava também. tímida, tava... Tímida, Não, agora Rapaz. voltando, porque já é um relato pessoal, né? E me empoderou também. Ótimo. Porque eu gostava da maquiagem. Verdade. E por muito tempo depois eu fiquei, ai, que futilidade. Ah, Um adendo, tá? Foi ela que fez a olha maquiagem aí, dela. tá vendo? Gata. Pois é, e tipo assim, por muito tempo eu gostei muito, sabia maquiar um Sim. pouquinho, sabia maquiar o outro, a Aham. mim não tanto. E por muito tempo eu fiquei, ai não, que futilidade, ai não, que isso, tem outras prioridades, papapá. E quem me via até setembro passado, jamais imaginava eu com Com cílios. cílios. Arthur, Nunca. ela não batia foto. Nunca. Ela não nunca. batia foto. Ela, amiga, Nera, nas viagens lá, tu não batia foto. Não. E eu perguntava, por que tu não quer bater foto? Não, que as pessoas vão dizer o quê? Ei, Andresa. Acorda, pô. É. Tu cuida da imagem de tantas E pessoas é que não vai exatamente cuidar da... isso. E E foi. desculpa eu interromper. Não, E não. deixar bem claro aqui, se tratando de imagem, não é aquele padrão, né? Não. A imagem pra si. É como algo- você Exato. gosta, Como- entendeu? Isso. E eu sei que Essa tem mulheres questão. que chegam, né, Isso. amiga? Tem mulheres que chegam pra fazer ensaio. Lu, não gosto de maquiagem. Aham. E por que tu precisa de maquiagem? É. Se tu não gosta, não gosta. Aham. É um Exatamente. produto que eu tô oferecendo, mas Exato. se você não consome, ok. Que eu Vamos acho que o que falta hoje, muitas vezes, dos profissionais, é o seguinte, você saber que não é porque o cliente está pagando, né? Que ele não, o profissional não tem que respeitar as suas limitações, né? Eu mesmo, eu não tenho uma disciplina para exercício físico, né? Uhum. Não tenho uma disciplina. Então, eu Entendo. tô voltando para que isso... Entendo, Arthur. Entendo. que isso se torne um hábito, né? Então, eu ia pra academia, fazia uma coisa totalmente fora do meu controle, 20 minutos de esteira, pegava um pezinho ali e pronto, ia embora. Então, eu não tenho disciplina de fato. Sim. Eu digo, não, eu vou procurar um profissional, né? Pra poder me Sim. dar um gatilho, pra poder... Questão da saúde, você tá chegando na casa dos 40, né? Não que eu não esteja me sentindo velho, mas tô no grau, né? Maravilhoso, Eu tô bebê. no grau. Mas justamente isso, eu comecei a me autoaceitar, me perdoar também. Olha só, ela é Me coitada. sentir bem, mas não, por uma questão de saúde. Aí eu falei, mandar até um abraço aqui pro Iaconan e deixar claro que, ó, eu vou contratar os teus serviços e tal, mas eu tenho as minhas limitações. Eu não gosto disso, a gente pode suprir, né, esse meu não gostar por uma outra atividade, por um outro exercício, mas eu quero que você respeite as minhas limitações. Aí eu te pergunto, hoje Luíla respeita essas limitações dessas mulheres? Porque hoje são vários rostos, são vários corpos, né? São vários olhares diferentes. Aí eu te pergunto, como é que você faz para identificar essa pluralidade de mulheres que chegam até você, que se inspiram em você, né? E que faz com que realmente as coisas aconteçam, as coisas floresçam. Porque pelo que eu vi, pelo que eu estudei, o feedback que as pessoas te passam, né? A partir do momento que você passa um pincel.
né? E quando você passa um pincel, você tá cuidando de uma obra de arte. Sim. A vida É. do ser humano, né? É. Então eu te pergunto, como você respeita e como você identifica essa limitação? Arthur, quando a gente já tem uma prática, Sim. eu digo assim, eu falo de todas as profissões, quanto mais você pratica, né, mais domínio você tem sobre o assunto, não Uhum. tem jeito, né? Então, assim, quando a mulher chega no estúdio, a mulher ou o homem, hoje em dia eu já sei identificar por alguns pontos. Homens também, hoje em dia, Homens, sim, maquiagem masculina direto, Olha homens aí. se empoderem-se, né? Faz bem, né? Então, assim, hoje em dia a gente já consegue identificar mais, assim, pelo Uhum. jeito e tal. Sim. Mas eu sempre tive, sempre não. Depois que eu coloquei realmente, como eu tô te falando, hoje em dia eu já me perdoo por algumas falhas, Uhum. tá? Que foram falhas que me levaram a um crescimento hoje profissional, a amadurecimento profissional. E que hoje, por exemplo, chegava uma pessoa, ela tem melasma ou ela tem vitiligo e eu já ia automaticamente cobrir aquilo, Aham. sem perguntar. Apagar a identidade do É ser porque, humano. na verdade, assim, Arthur, hoje em dia, eu digo até pelas mídias sociais, hoje em dia a gente está acostumado a ver receitas de bolo, Verdade. né? Você não tem mais criatividade. Você copia e cola. E eu sempre tive muita rejeição a isso. Uhum. E quando eu me vi fazendo isso, Uhum. foi um baque. Falei, caraca! E aí, assim, esse respeito de limites da minha cliente, Sim. quando ela entra, ela já começa do início ao sair dali. Aham. Olha, tem uma coisa que eu sempre fiz no meu feed e que foi em alguns momentos eram muito contestados, mas eu sempre defendi de outra forma. Eu nunca postava foto de cliente no meu feed. Uhum. Mas por quê? Porque eu tinha medo. Uhum. Eu tinha medo de ofender e adentrar muito naquela intimidade. Porque tem Sim. mulher que não Que gosta. não gosta. E eu não poderia ficar limitada a achar uma cliente que gostasse. Aham. Então eu chamava modelos e fazia. Sim. Só que aquilo começou a virar realmente uma referência de padrãozinho. Uhum. Só eram mulheres novas, bonitas e as idosas. Cadê as idosas? Então, assim, hoje em dia, eu acho que eu já adquiri uma certa intimidade tão grande com o meu Sim. público que quando ele chega comigo, tem isso também, amiga, da pessoa já chegar a querer encontrar a Luíla da internet, que nem sempre vai ser ela, Aham. tá? Sim. Porque tem dias que eu tô feliz, tem dias que eu tô triste, né? Somos seres humanos normais. Tem Sim. dias que eu tô feliz pra caramba, quero aparecer nas redes sociais, tem dias que eu tô, amiga, sinceramente, olha, saco cheio, não quero. Mas é a Tá? essência, né? É a A gente essência. fala da essência. Exatamente. Então, quando aquela pessoa ela chega comigo, ela já chega um pouco mais aberta. Aham. E quando eu não percebo essa abertura, eu utilizo do processo da maquiagem, no qual eu mesma criei, Uhum. da parte da hidratação, eu deixo ela um pouco mais lenta e ali eu vou conversando com a cliente. Né? Quando eu vou fechar algum pacote de noiva, eu sempre falo isso. Eu falo para elas, não fechem por telefone. Aham. Venham me conhecer. Sintam a minha energia. Veja se é essa energia que tu quer pro dia. Que um dia tão especial, né? É um dia tão Exatamente. especial. Fundamental. Então é a mesma coisa. Quando a gente fez todo esse projeto de empoderamento feminino, no Sim. qual eu entrei para a fotografia, que foi um processo de aceitação muito grande. E hoje em dia eu entendo, porque a fotografia eu vou estar por trás. Uhum. Eu sempre estive na frente do processo. Exato. Hoje eu vou estar fotografando, eu estou por trás. Uhum. Então esse processo de aceitação da fotografia foi todo um desenvolvimento. E quando eu botei a fotografia no estúdio, eu comecei a entender as limitações reais das pessoas, o que é dela e o que é do Excelente. outro. O que ela tem medo dela e o que ela tem medo do outro, né? Então, assim, foi um processo incrível, Arthur, de eu entender realmente. Aí elas me ligavam, Luíla, mas e aí, o que eu levo? Porque toda vez que eu vou fazer um ensaio fotográfico, já me dizem o que eu tenho que levar. Eu falei, mas ó, o que tu quer? Quem és tu? Tu queres o quê? Tu é sensual? Uhum. Ai, não sei, vai ficar muito vulgar, não. Por que Uhum. vulgar? Por que quando eu boto um olhão eu não posso botar um bocão? Aham. Entendeu? Quem foi que disse isso? Quem foi que ditou a regra que noiva não casa de vermelho, batom vermelho? É, verdade. Então, esse processo de desconstruir, a gente estava conversando aqui sobre beleza, sobre meu cabelo e tal, ele é o oposto também. Quem Sim. foi que disse que mulher, para ser bonita, precisa ter cabelo grande? Exato.
entendeu? É como eu quero me ver, Aham. entendeu? Então, o profissional, ele pode te dar um toque. Sim. Por questões de etiqueta, de algumas vezes, vai sujar a camisa do noivo, por isso não bota o batom vermelho, é por isso que a Aham. gente às vezes não indica o contraste e tal. Mas, poxa, eu casei de batom vermelho. Uhum. Você até colocou, né, nessa Né? semana nas redes sociais. Casei Tem de que batom estudar, né? vermelho. Falar em redes sociais. Deixa eu convidar o pessoal a compartilha, tá? Esse bate-papo, inscreve-se no canal, porque, pô, sem sua força isso aqui não pode, né? Não anda, Dá, não. não anda, Pelo e a gente amor precisa de isso, Deus. impactar pessoas nesse diálogo descontraído. E de antemão, deixa eu só dar uma paradinha aqui para agradecer os nossos primeiros convidados, que foi o Alberto Júnior. Muito obrigado, Alberto, pela sua aceitação, pela sua disponibilidade em acreditar no projeto, em dizer, não, Arthur, pego na tua mão, pego da mão da Ana Carolina, que não está aqui comigo hoje, mas acredito no potencial de vocês e vai dar certo. E deu, Já né? deu. Já deu. E a Isabela Santorini também, né? Essa Miss Beleza Trans Brasil, que vai representar o Brasil na Tailândia, que é daqui do estado do Pará. Uma honra para mim, recifense, estar podendo Ai, compartilhar show. aqui com tanta gente grande como vocês, como a Luíla, como a Andresa, que está aqui conosco também, enriquecendo esse nosso trabalho, esse nosso projeto. Ainda tem um próximo episódio que está também fantástico, a gente vai falar sobre gestão feminina, né? Voltado na área hospitalar, com a Poliane Pérez. Então não perde, se inscreve no canal, porque tá bom, viu? Como diz na minha cidade, tá babado. Tá babado. Agora um adendo, Diga que lá. eu vou babar ovo da amiga e cliente. Ah, Óbvio. A Lu, Tá pago. ela fez o meu ensaio. uhum, Uma pessoa que odeia a foto. uhum, Odeia. E foi incrível a forma como ela conseguiu ir capturando aquilo que de fato eu me identificava. aham, Que praticamente fora daquele padrãozinho, né, ensaio, onde a pessoa quer se mostrar, quer mostrar o seu olhar, quer mostrar o seu sorriso, e eu não consigo uhum. muito É. ser dessa maneira. E foi num processo não demorado, do qual ela conseguiu ir capturando, e quando eu peguei as fotos, eu falei, não acredito. Sou eu Não mesma. acredito, que fotos lindas, encantadoras. E o quanto ela consegue pegar essa habilidade ao Uhum. conversar, e o que muda completamente para uma outra pessoa, uma mulher totalmente sexy, espontânea, e o olhar vai mudando, sem mudar a personalidade dela. Uhum. Que eu falei, amiga, tu tens uma coisa que profissionais buscam durante muitos anos, que é ter a tua personalidade. As Uhum. pessoas olharem para tua foto e identificarem que é tua, pela tua edição, pelo teu olhar. Então, é extremamente encantador como ela consegue fazer isso. Bom, isso é importante, Aceito, né? amiga. Aceito. Mas falando nisso, Show, tá, cara. Luíla e Andresa, uma coisa que eu fiquei muito encantado quando eu fui estudar sobre vocês, né? Porque o Quase uma dupla Gordinho- sertaneja, né? Andresa e Luíla, liguei. Exatamente. E eu queria que vocês falassem mais pro pessoal, pra gente mesmo, essa questão do impacto nesse projeto entre lentes e olhares, né? Que na verdade, digo, poxa, eu vou colocar esse título lá pra elas. Imagina, lentes e Ótimo. olhares, né? Show, Porque amiga. Ótimo. Gostei. Olha aí. Aprovado. Aprovado, Aprovado pela já equipe tirou do o ponto Marquês. que ela sabe. Isso é, Daquele isso ponto, é né? horrível a gente achar nome, menino, para as coisas. Aí eu disse, não, pô, entre lentes e olhares, porque a gente se coloca no lugar delas, né? Como fotógrafa e tal, como maquiadora, a Andresa como social media, para justamente aquilo que eu falo, as habilidades, né? É a mesma coisa como se a gente estivesse aqui numa organização, numa empresa. Tipo, eu sempre digo, assim, nas minhas consultorias, nas minhas palestras, que não existe colaborador ruim. Existe colaborador no lugar errado, né? Então É vai isso. ver que a Andresa, ela não tinha aquela habilidade para estar na frente das câmeras, mas ela tem a total habilidade de estar por trás das câmeras, Exatamente. né? Aí eu queria saber como foi que vocês juntaram isso para esse projeto surgir de uma forma que eu fiquei até encantado, impactado, que na verdade antes disso tudo aqui acontecer, eu já tinha tive um contato com a Luíla, né, profissional, para uma sobrinha. E realmente eu minha cheguei a sobrinha- bater foto. pegou. Não, bate foto no celular, naquela época do Então, celular. assim, uma menina, né, acima do peso, com 17 anos, que não se achava bonita, né? Que tinha vergonha do Lindíssima corpo, mulher, que tinha meu vergonha do Deus. cabelo. Ela tem um desvio ocular. E ela dizia, Titi, eu não vou me maquiar porque eu me sinto feia,
Eu digo, não, tio, você é linda. O tio babão, né, tentando deixar, né, e por dentro você percebe que é uma dor para você receber aquilo, né, por uma menina que vai se A tornar uma impotência, mulher, né? De né, como que eu não consigo exatamente. mostrar o quanto ela é poderosa, Isso. né? Como ela pode usar E isso. ela veio para Belém e eu disse, tio, vai te dar umas fotos. Aí eu, Luíla, ó, tô assim e tal, procurei nas redes e vamos lá, né? Então a Alice veio quando chegou, logo, Andresa, o que você falou realmente, isso você desperta de não, como é que pode? Né? Quando eu recebi a primeira foto, eu chorava. Eu tava Verdade, dirigindo, ele chorou, sabe? Eu mandei um áudio assim, chorando, impactado, o quanto estava fazendo feliz a minha sobrinha, né? E o quanto ela disse, tio, eu sou linda. Né? E hoje ela Linda. trabalha justamente isso, essa questão. Ela ainda está acima do peso, por uma questão. Ela gosta de estar, Sim, né? e ela é Ela se linda. sente bem assim. E ela diz que realmente, depois que viu as fotos, disse: Não, eu posso realmente. Ela tinha ela via as fotos, assim, os filmes, as mulheres usando blazer, né? Tipo, e com uma lingerie muito bem, vamos dizer assim, adequada para aquele momento. Tio, eu quero tirar umas fotos assim, sabe? Tio, tem um blazer preto. Eu levo o blazer de tio É para dar verdade. essa fortaleza para ela naquele momento. Aí eu te pergunto: tem gente que não tem nem aptidão para ser fotografada como a nossa amiga Andresa. E a Luíla, sair da estética ali, né? De montar, quando eu falo montar as pessoas, é transformar, né? Imagina, para por trás das lentes agora. Você fotografar mulheres, né? Porque a gente percebe que quando você fotografa uma noiva, quando você fotografa uma empresária, quando fotografa até você mesma, a gente percebe que é um outro olhar. Aí eu te pergunto, como, quando, quem são suas referências para que isso viesse a acontecer e o porquê da fotografia agora está inserida junto com a tua estética. Olha, eu vou te falar que a fotografia, para mim, esse ano, Uhum. ela tá sendo a área mais linda da minha vida. Eu cheguei a um dia desse, eu tava no estúdio, eu olhei pro estúdio assim, eu falei, cara, eu acho que eu sou a pessoa mais feliz profissionalmente, sabe, que eu já vi. Porque eu Uhum. chego naquele lugar, as pessoas elas têm que me tirar dali, porque senão eu durmo ali no estúdio, sabe? De tão feliz que eu tô. Porque assim, Arthur, quando eu fiz a minha mentoria, a minha mentora e coach, a Vanusa Aham. Coelho, ela falou pra mim, inclusive vou fazer Inclu- igual tu, Pois é. câmera aqui, ó. Ali. Oi, Vanusa, olha, beijo pra você, querida, te amo, tô aqui, ó, me empoderou. Vamos convidar a Lindíssima. Vanusa então, né? Vanusa, Vanusa, por sinta-se à gentileza, olha vontade, aqui, ó. viu? Convidada, à vontade não, convidada, Ela vem pra intimada, cá, né? ela é Ah, pesquisadora da nossa, PUC. Nossa, a mulher excelente. é Então, fenômeno. A mulher, vamos onde ela montar chega. já uma Leonina, pauta né, aí pra amiga? então vamos montar Leonina, a uma bicha pauta já aí. chega, né? Chegando. E aí, quando ela olhou pra mim, ela falou assim pra mim, Luíla, tu és a melhor maquiadora que eu conheço. Ela mora em São Paulo Uhum, e ela faz fotos, ela fazia assim, fotos assim pra ela mesma e tal, ou então pro trabalho dela, umas 2 vezes no ano e só fazia comigo, Arthur. aham, E eu nem fotografar sabia, entre aspas. aham. Fotografava no meu iPhone, pegava a luz do sol, fazia alguma coisa. E assim, ela amava aquilo, sabe? Eu falava, será que a tia Vanusa faz isso aí pra, sabe, só pra me empoderar mesmo? Será que ela Aham. gosta, né? E ela vinha pra fazer a foto comigo. E outra coisa, ela ainda me pegava na sujada, ela mandava cliente dela Aham. me ligar, pra fazer foto, que a Vanusa Coelho te indicou. Eu falei, meu Deus, misericórdia, Com o né? telefone na Eu não mão, sabia nem sai pra aí. cobrar. Eu falava, não, paga a maquiagem que eu bato umas fotos tuas, né? Uhum. Igual como eu fiz, tu Sim, lembra? eu Tu lembro, lembra, foi Arthur? dessa forma. O Então, pacote completo, olha vai pagar só, sua pra tu maquiagem. ver. Ela falou assim pra mim, Luíla, tu és a melhor maquiadora que eu conheço. E olha, eu conheço muitas maquiadoras. Nossa, engraçado, Mas, Luíla, o fato de nós estarmos aqui hoje querendo empoderar pessoas, o quanto pessoas nos empoderam, né? A puxa, Vanusa. olha o que ela Totalmente. falou pra mim. Ela olhou pra mim, tu és a melhor maquiadora que eu conheço. E olha Aham, que eu conheço muitas. Já viajei o Brasil inteiro. aham, Mas deixa eu te falar uma coisa. O teu sucesso, ele não tá na maquiagem. O teu uhum. sucesso, ele tá na fotografia. E quando ela falou isso há tantos anos atrás, eu falei, vixe, Maria, pelo amor de Deus, se não tá aqui, vai demorar, hein, Bia? É, Aí, então, assim, demorou todos esses anos para eu aceitar a fotografia como um modo de sustento. que ótimo. E, Arthur, eu digo sempre que para o nosso negócio nos ver como prioridade, a gente tem Sim. que ver ele como prioridade também. Então, a fotografia, ela estava sempre atrelada a um brinde
para minha cliente. Uhum. E era naquele brinde que eu ganhava a minha cliente. E eu Aham. não estava entendendo aquilo. O meu olhar era diferente. Hoje em dia eu sei que a diferença tá no olhar fotográfico. Aham. Mas antes eu achava que não, tal. E assim, esse fato da Andresa estar falando, como foi que ela conseguiu fazer eu me soltar? É muito engraçado porque eu consigo perceber quando a pessoa está confortável ou não numa Uhum. posição. E ali eu tô fingindo que eu tô fotografando, mas eu tô só observando, sabe? O ângulo, Sim. como ela me olha. Aham. Às vezes a pessoa tá olhando, ela dá uma leve puxadinha, ela tá incomodada. Então aquele olhar fotográfico, ele foi só apurando, Uhum. né? Então, assim, algumas mulheres chegam, eu vou fazer uma foto, vi a tua, Luíla, de blazer aberto e tal, será que não vai ficar muito vulgar? Gente, não precisa mostrar tudo. E aí eu vou conversando, até que simplesmente do nada ela tá de lingerie na minha frente. Aham. Então, assim, é devagar. O processo, processo de né? você aceitar o limite, a confiança, Uhum. ela é devagar. Então, a fotografia, ela também veio devagar para minha vida. Ela veio respeitando os meus limites, Uhum. o meu processo. Então, quando a Vanusa falou isso para mim, eu não aceitei de princípio. Eu falei, será que ela tá dizendo que eu maquio bem, mas não tô maquiando bem? Mas não, ela quis dizer que eu tinha um outro feeling e que eu né? não tava olhando para aquilo. Ela agregou o valor que já existia. Totalmente. Exatamente. E hoje em dia, Arthur, eu procuro muito olhar, por exemplo, a Andresa. A Andresa é uma profissional, mas ela é uma Uhum. consumidora do meu trabalho também. Sim. Eu sempre paro e falo assim, amiga, dá uma olhadinha no meu feed. Olha essa maquiagem. Tu compraria isso? Uhum. Porque às vezes a gente já tá tão no automático Sim. fazendo certas coisas que já vira tão artístico, mexer com arte é tão melindroso Aham. que a gente tende a ir para um lado tão artístico que a gente às vezes esquece realmente o que a cliente quer. Aham. Então eu falei, cara, tu tá te sentindo atraída por esse trabalho ou não? Então, assim, é lembrar também do olhar consumidor, Isso. entendeu? Se eu sou uma maquiadora que quero trabalhar com noivas, eu não vou ficar postando só make artística. Exato. Eu não vou atrair meu público, Tem que ter entendeu? um nicho, né, E Andressa? nisso entra Na linha Ela. editorial, no nicho, no entra na área do direcionamento. marketing. Direcionamento. Então, certas coisas, quando tu me perguntas, o que atraiu vocês duas juntas? Aham. Esse reencontro, eu digo, porque assim, eu e a Andressa, a gente já tem 26 anos, né, amiga? A gente se conhece desde o quê? Do maternal, a gente começou a estudar da alfa, não foi? Da alfabetização, olha só, a gente se conhece desde aí. E a Andressa, ela sempre foi o meu oposto. Eu digo sempre pra Andressa, eu tenho a coragem que tu não tens de falar, Uhum. e tu tem a prudência de pensar antes de falar, né? Então é tipo, sabe aquele negócio, eu tenho a voz e ela é o, né? Então é meio isso, sabe, Arthur? Então assim, o que acontece? Uma acaba empoderando a outra. Arthur, às vezes tá eu muito mal, ela vem e me empodera. Aham. E às vezes tá ela muito mal, eu E vou e você chega empodero lá e ela. faz esse... Então Aham. aquilo ali me trouxe a uma percepção de que mulheres empoderam mulheres. Não tem Excelente. jeito. Isso é uma coisa que eu também que eu vou Exatamente. defender e vou também provocar vocês agora o seguinte. Beleza é plural, Luíla? Ou ela é singular? O que é que você me diz? Te provoquei Hoje em agora, dia- né? Hoje em dia eu vejo a beleza singular. Singular. Eu vejo. Uhum. Antigamente eu olhava e eu queria ver o belo meu no outro. E aí eu não conseguia, Aham. porque essa beleza que eu tinha, eu não conseguia colocar ela no plural. Ela não Entendi. conseguia chegar no meu amigo. Aham. E aí eu conseguia ver uma beleza dela. Então, cada um tem sua particularidade, Sua Arthur. particularidade. E da feita que eu vou te falar, não é clichê isso, a Andresa Aham. sabe que eu odeio frases clichês. Ela, às vezes Mas eu tô, sempre tem um. às vezes eu tô com alguma situação, ela, amiga, porque a vida. Eu falei, ei, para. Para, porque eu não quero negócio de frase clichê. Frase pronta. A vida não tá frase pronta pra cá, não. Mas olha, eu vou te falar uma coisa que é muito real, Arthur. Eu nunca me achei tanto quando eu comecei a respeitar o meu próximo. Ótimo. Eu respeitei o próximo quando eu também me achei. Sim. Eu comecei a me achar. Sabe aquela frase que tem, clichê, que Aham. diz que pessoas felizes não incomodam outras pessoas? Exato. Arthur, eu acho que eu era a pessoa mais amargurada e chata que tu ia conhecer, sabe? Eu sou muito chata, né? Mas quando eu tô chata, já sei ficar quieta no meu canto. Mas assim, hoje eu entendo o porquê disso. A gente tá tão preocupada com a nossa felicidade, Sim. a gente Exato. não tem tempo. Porque você não Então, tem. quando tu me pergunta se a beleza é plural, Uhum. não acho.
Eu acho que a beleza é singular. Porque eu não posso dizer que cabelos loiros são lindos e Aham. perfeitos, não. O cabelo loiro pra mim é bonito e perfeito, o cabelo ruivo pra ela é lindo e perfeito, então é singular. Singular, né? Bom Eu vejo saber muito. disso. É único, Tô né? nesse Pra cada processo, um. mas eu tô gostando. Eu tô Sim, é um gostando. processo. Tu tá aprendendo, Tô aprendendo. amigo. É aquela coisa que a gente tava conversando aqui agora há pouco, e como eu falei, né? Eu acho que depois, quando a gente começa a ter uma mentoria, que a gente começa a criar referências, então minha mentora Soraya Matos, né? Essa gigante, essa mulher maravilhosa, que me fez. Eu tenho. Existem dois Arthurs, tá? O Arthur antes É da isso que eu Soraya, falo, né? né, O Arthur? Arthur antes da Soraya e o Arthur depois da Soraya, né? E ela chegou pra mim e disse assim: meu amigo, nós temos a chamada ignorância sofisticada, né? Então a gente tem que aprender para aprender. E o que a gente está fazendo isso aqui hoje, né? A gente está aprendendo. Né? Eu tô aprendendo muito com vocês, o pessoal que está aí curtindo, compartilhando esse bate-papo, está aprendendo muito com a gente. E trazer vocês para isso aqui, né? Quando eu falo isso aqui, não é num diminutivo, isso aqui, né? Nessa questão, né? Plural de ser olhando numa visão mais holística, né? As, Sim. pe- as pessoas Uhum. falam assim, Arthur, para com esse teu vocabulário de gestão, para dialogar, mas Continua, é uma Arthur, questão, a gente tem que continua. manter, né, aquela visão holística. E o quanto é importante para vocês, mulheres, o fato de a gente saber a relação entre beleza e o empoderamento feminino, que a Andresa pode falar muito bem isso aí, o que a gente vem tratando, que as redes sociais vêm, né, buscando. Porque quem nunca escutou, ela já foi tão mais bonita, magra, depois que ela foi mãe, ela ficou tão, né, sabe, sem graça. Então, hoje a gente começa a identificar e as redes sociais mostram hoje a mãe amamentando, né, a Luíla ali dando comida ao Luiz Henrique, né, então, assim, as redes sociais, Andresa, ela favorece isso, ou ela faz estragar muita coisa? Nossa. Porque a gente... Não, eu gosto sempre de olhar o lado Positivo. positivo. Aham. Porque é aquilo, quando você se mostra nas redes, como a gente falou um Sim. pouco antes, tu mostra as tuas vulnerabilidades, Aham. né? Mas ao mesmo tempo, tu se conecta Aham. com quem tem as mesmas vulnerabilidades, com quem Total. tem a mesma vivência. Tu começa Ativa a gatilhos do próximo. não, e tu começas a ver que aquilo que tu achas que era tão vulnerável em ti, tão complicado em ti, o outro também tem. Sim. Então gera a identificação, Nossa. gera o Exato. acolhimento. Então eu Uhum. prefiro sempre olhar por esse Pelo lado. lado positivo. É Aham. claro que tem as pessoas infelizes, Sim. né, E que que vão vai achar que lá. positividade é tóxica, Exata, né? exatamente, exatamente. Vamos falar, ai não, para, não vê lá o lado positivo de tudo, É. olha isso daqui, olha pra realidade. Eu, quando fiz coach, desculpa te Calma. interromper, não sei se vocês passaram por isso também, eu acho que meu amigo Bruno Leonardo, que tá ali, né, nos acompanhando, quando a gente passa pelo processo de coach, vai dizer, você vai viver feliz 24 horas por dia. Nossa, Você vira vai, Buda. vira O Buda, né? Buda. Ele já tem. Entrou na terapia Buda. Né? É, Mas o que eu acho bacana disso, quando a gente começa a internalizar, né? E quando a gente vai para as redes levar o que é que a gente quer fazer aqui, impactar pessoas, trabalhar essas relações humanas. Então a gente percebe que realmente a positividade ela tem que estar abrangente nesse processo. E uma coisa que eu vou falar aqui para vocês, meninas, vocês estão prontas demais, né? Então assim, a Luíla hoje veio aí com esse boom, né, que eu admiro bastante e espero vê-la crescendo mais ainda, junto com a Andresa, junto com todo o projeto de vocês. E uma coisa, um pedido que eu quero fazer, não sei daqui para frente vocês idealizem, mas sabe o que eu imaginei assim estudando vocês? Poxa, quem sabe levar lá na frente esse projeto entre lentes e olhares, um projeto social. Opa, Gabriel ali dando o nosso toque. Esse é um projeto social. Já pararam para pensar nisso? Projeto social? Isso. Esse entre lentes e olhares. Imagina o impacto que isso pode causar, Luíla. Arthur, tu sabe que quando eu comecei na maquiagem, eu não comecei querendo ganhar, né? Eu Aham. comecei querendo trazer a autoestima da mulher de volta. Nossa. Foi. A camuflar algumas pessoas que tinham algumas anomalias, algumas coisas. Sim. Elas nunca tinham se visto sem aquilo. E eu falei, cara, eu vou aprender para dar um dia de princesa para aquela Uau. pessoa. E aquilo ali foi de pouquinho eu fazendo em pessoas que realmente não ganhava nada. Como eu Aham. falo,
pra estar ganhando hoje, eu já fiz muita coisa Muita de coisa, graça, entendeu? E o E quanto me isso é orgulho valioso, de é isso que eu falo, falar, o quanto isso é Exatamente. porque valioso. a filantropia, ela me fez Movimento. devolver ao universo muita coisa que eu Sim. tinha ganho, sabe? Então, eu não tenho isso, Arthur. Tudo pra mim pode ser tanto. A Andresa até sabe disso. Até a Andresa às vezes puxa, assim, ela fala, amiga, mas bora, né? Porque aí eu começo a idealizar. Falo, eita, amiga, chama todo mundo, bora fazer. Aí ela, Uma não, segurada. amiga, Coloca aqui, calma, faz dá uma uma fila segurada. aqui, Agora próximo. dá uma O meu segurada. filho já aprendeu, não foi, amiga? Ele olha pra mim e fala, foco, mamãe. Foco, mamãe. E ele tem Foco. 6 anos, tá? Então, assim, pra mim, isso que tu estás falando, ele não é muita novidade, porque o estúdio, ele tem essa Que pegada. ótimo. Isso Então, é muito fantástico. legal, Arthur, porque foi através disso aí que eu me encontrei. Porque, assim, na minha vida, nesse processo de vida que eu Uhum. passei, quando tu estavas falando sobre a mãe, Luíla e Aham. tal, sobre como que a mulher é cobrada, Nossa. eu lembro que o primeiro processo triste, doloroso que eu passei foi com meu filho quando ele nasceu e eu não pude, ele não quis, ele não aceitava a amamentação exclusiva. Uhum. Ele precisava, aquilo ali me deixou numa depressão. E não era por mim Uhum. somente, era por tudo. Eu comecei a ver que a sororidade entre as mulheres, ela não existia Não existia. como a gente pregava. Aham. As mulheres me cobravam. Eu era Sim. menos mãe por aquilo. Aham. Entendeu? Então, aquele processo de dor feminina, ela já vem desde aí. A vontade, a necessidade de abraçar, de inserir pessoas que Uhum. não se sentem abraçadas, pra mim veio desde aí. Aham. Entendeu? Então, assim, tudo foi um processo. Ah, mas e teu filho? Eu sempre postei nas redes sociais que pra eu sair, eu fazia sempre. Não sei se você chegou a ver, que eu fazia as comidinhas do Luiz Henrique. Aham. Todas fazia na segunda-feira para a semana inteira. Eram todas separadas de marmitinha, porque era saudável. Uhum. E eu sempre dizia assim: a opção de vida saudável do meu filho, ela é minha. Então eu não tenho que interferir o próximo com Uhum. isso. Ele deixava ele na Exato. casa da minha avó, mas a minha avó não precisava mudar a alimentação da casa Exato. dela para inserir o meu Aham. filho. Então, quando eu comecei. É exatamente isso. É esse processo de entender a nossa responsabilidade. Incrível. Sabe? Então, a minha responsabilidade hoje, eu digo, que é empoderar mulheres. Massa. Entendeu? Isso é Então, fantástico. assim, se eu tenho ganho, claro que ninguém vive filantropicamente, Exatamente. né? Mas, assim, se eu tenho um ganho, nem sempre o ganho é É financeiro, Arthur. Exato. Muita coisa. Agora, assim, eu também não sou uma pessoa. Eu até falo pra Andresa, não compartilha. Não, amiga, mas é legal colocar pra incentivar Aham. as pessoas a Exato. fazerem. Exato. Eu falei, As pessoas acham que a É. Andresa pode falar isso com propriedade. Ah, quem faz o bem não precisa propagar, né? Claro, a Uhum. gente sabe quem realmente faz o bem Exato. e quem não faz. Eu defendo muito essa situação, sabe? Do voluntariado, da questão social, do projeto social. Eu defendo muito essa causa, né? Por quê? Porque, cara, se a gente dá o bem pro universo, a gente vai Exatamente. atrair isso pra gente também. Eu E comecei. Luíla colocou isso, desculpa, Andresa, mas a Luíla colocou isso muito bem pra gente. O que eu ofereço pro universo, eu vou ter em troca. Né? Exatamente. E vocês estão fazendo isso muito bem. Exatamente. Eu comecei na área da comunicação na filantropia, né? No terceiro setor. Comecei do grupinho de jovens Aham. que era também religioso e também fazia. verdade. Na CAS, né, era Exato, amiga? Aham. também fazia ações sociais. Eu comecei lá com 15 anos na comunicação. Que ótimo. Então, a minha formação foi construída com Aham. base na filantropia. Então, para mim, é algo que não consegue não estar andando Andando junto, né? junto. Porque há E é pouco uma tempo. coisa que estagna nós duas, né, amiga? A gente Exatamente. meio que fica Aham. estagnada quando É. a gente começa a ver que ali um projeto tá só 100% ganho financeiro. Nossa, não. Aquilo dali faz com que a gente perca o encanto, faz com que a gente vire e fale, não é essa aqui a vibe, porque tudo não gira em torno. O mundo não gira em torno Não, do dinheiro, Não mesmo. sabe? Então, não tem como isso não estar inerente. Você tem que se conectar com o seu propósito de Exato. vida. Sem Qual sombra é de o seu dúvidas. propósito? Ok, eu tenho as minhas necessidades, eu tenho que ver a prosperidade, mas ao mesmo tempo eu tenho que olhar para o Pro outro, outro. né? Exatamente. Assim como olharam para mim Aham. em algum Nossa, outro é momento, isso, Fato, justamente. sabe? O que a Vanusa, né? A Luíla sempre existiu. Essa Luíla sempre existiu. Mas ela meio conseguiu me que- enxergar Exatamente. antes. Exato. Então ela disse, não, eu vou te mostrar realmente quem tu és, o que tu pode, até onde tu pode chegar e o que você vai fazer a partir daqui, né? Porque a gente não vai ter a mentoria, o acompanhamento ali 24 horas. Então você que tem que se desenvolver. Né? E virar Vocês- e virar independente. independente.
Meninas, eu queria que show. vocês deixassem as redes sociais aí de vocês, para que a Claro. gente possa divulgar, para que a gente possa aí bombar, né? Porque eu acho o seguinte, se eu te potencializo, Andresa, é porque você quer ser potência. Com Se, certeza. se a Luíla me potencializa, é porque a Luísa sabe que eu quero ser potência. É. E esse nosso podcast aí, se inscreve no canal, a gente está aqui justamente para isso, tá? Para formar um laço. Eu não quero que os nós criados aqui a cada episódio, eles se desatem, tá? Com certeza. Então a gente vai criando, que nem a corda do Sírio, sabe? É. Várias mãos. Várias mãos. Justamente para isso, para a gente mostrar para as pessoas que tudo é possível sim, né? Basta a gente querer. Vocês estarem hoje num local de fala, a Andresa hoje poder estar aqui conosco, Cara, isso compartilhando, aqui, né? olha só, olha o empoderamento. Ela quebrou barreiras pra estar Total. aqui. Muito. Total. Eu não gravo stories. Ah, que bom. Ela, Né? Ó, olha eu posso só. ser sincero, eu me sinto muito lisonjeado de você estar fazendo parte desse seu processo, né? É um Vamos dizer processo, É um Arthur, é fim Cara, de ciclo. é. Você está fazendo parte de um fim de ciclo. Né, amiga? Olha aí, abril, que é o melhor mês do ano, já tá Tá vendo? causando. Dia de né? soprar canelinha, amiga, olha aí. É. Né? Soprando Então, canela. isso pra mim é muito importante para todo mundo que tá assistindo, compartilhando, tá? Esse diálogo, essa conversa maravilhosa. Então, eu queria que vocês deixassem aí pro mundo as redes de vocês e esse trabalho lindo que vocês executam. Ah, legal. Bom, a minha pessoal é o @LuilaPonce. E eu também tenho a do estúdio, que é o @estúdio Luila Ponce. Olha aí. A Andresa. minha é Andresa, com Z, carvalho.mkt. Que delícia, meninas. Mais uma vez, meu muito obrigado. Vocês não nós que sabem o quanto agradecemos. isso vai ser enriquecedor. Gostaria muito da Ana Carolina Cohen aqui comigo, Ah. tá? Porque ela Ela foi. está! É. A presença feminina está aqui. Ela foi percussora comigo nesse processo. E que a gente tem muito ainda o que fazer, muito o que acontecer. O bacana dessa sinergia comigo e da Ana Carolina, né, que é a famosa Carol Cohen, é justamente aquilo que eu falei. Ela é a razão, eu sou a emoção, né? Então, assim, foi um encaixe tão perfeito, não é, rasgando seda. É isso que as pessoas não Foi um entendem. encaixe perfeito para que a gente pudesse, além da atividade que a gente já executa na área de gestão, né? Mas assim, vamos dar um próximo passo. Será que vai dar certo? Porque a gente pode ter a mesma linha de raciocínio, vamos dizer assim, para tratar as metas, alcançá-las, mas a gente não poderia ter a mesma sinergia num projeto fora. E, cara, fantástico, né? Mas, Carol, você está aqui presente conosco, como a Luíla mesmo falou. Então, vamos potencializar pessoas. O podcast Gente Gestão está aqui para isso. A gente tenta fugir do engessado, né? Uma coisa que isso ficou muito gracioso para mim, porque o Gabriel, né? Esse gigante, né? Vamos dizer assim. Arthur, fica à vontade, podcast é isso, tá? É um diálogo. Vocês vão estar conversando e a coisa vai fluindo. E isso fez com que a gente realmente mudasse a nossa estratégia, quando eu e a Carol, quando a gente estava idealizando, fez com que a gente mudasse. E a gente conseguiu o impacto realmente das pessoas com a devolutiva. Ai, Arthur, Né? agora eu vou te cortar, eu vou Tá. tomar o teu lugar, porque eu que tenho que falar pra ti, Ok. te agradecer. Ah, imagina. Não, agradecer a tua sensibilidade, Uhum. porque é muito legal a pessoa se entregar a projetos como tu tá fazendo, Aham. sabe? Com a intenção de sensibilizar. Quando eu conversei contigo ali fora, eu senti automaticamente, eu falo muito assim, que eu acredito muito em energia. Uhum. Eu digo que eu coloco energia nas coisas e eu coloco intenção. Uhum. E toda a intenção, ela é um ato profético Total. em cima do que tu estás fazendo. Então, a tua intenção, ela tem tudo para dar certo, porque ela é positiva, Arthur. Convidar mulheres para Aham. falar sobre um empoderamento que hoje é visto como modinha, Isso. tá? Exatamente. Eu quero, inclusive, deixar muito claro aqui que a Luíla Maquiadora não está falando de beleza Uhum. exterior apenas. Eu tô falando do belo. E o belo, ele não é só o estético. O estético. Então, né? quando tu me chamou para falar sobre isso, Uhum. e vindo de um homem, isso é uma sensibilidade incrível. Porque quando a gente estuda a alma feminina, a gente entende que isso é histórico. Uhum. Esse processo de dor, processo de aceitação, né? Então, assim, muito legal mesmo. Que E bom. olha, eu vou te falar uma coisa. Espero que todos
Sintam-se tão à vontade como eu tô me sentindo Ai, que aqui, delícia. abraçada, Aham. porque esse teu projeto é lindo, ele tem tudo pra dar certo. Aliás, ele tem tudo pra dar, ele já Já deu. deu Já certo. deu. O Eu Sou é muito poderoso, Verdade, tá? verdade. Então, o teu podcast, assim, vai fazer muito sucesso, porque a intenção Muito dele é de amor. Exatamente. E é isso que eu quero, justamente impactar as pessoas. Obrigado, viu, Andressa, pela sua Agradeço participação, também por esse e desafio, né? Esse desafio eu muito. aceito. E só acrescentando, vejo que é uma intenção de amor e acolhimento. Muito Uhum. acolhimento. Né? Muito, foi um momento aqui muito Que confortável. ótimo. Então, até que. Eu tô aqui, depois eu vou sair e vou abraçar muito ela. Falar assim, parabéns, minha amiga. Os fogos de show, artifício já cara. estão ali prontos. Não, mal tu sabe, daqui a pouco. Não. Então, pessoal, muito obrigado, tá? Encerrando aqui mais esse lindo episódio, esse grandioso episódio, esse enriquecedor episódio, porque é muito bom estar com mulheres assim, ó, ativas pra frente, aquilo que eu acredito, aquilo que eu quero deixar bem claro pra vocês. Você, mulher, aí sim, pode ser o que você quiser, tá bom? Então, acesse as nossas redes, se inscreve no canal, compartilha esse momento, que eu quero ver muito mais mulheres por aí. Falando nisso, falando de mulher, né? O próximo episódio vem aí com uma gigante também, a Poliane Pérez, tá? Então fica conosco, já já a gente tá aí. Tchau!